Hoje estamos aqui para falar de um sistema revolucionário para controle de cupins subterrâneos. Estamos aqui com o CEO da Tapinoma, Marcos Takiaki, que vai falar, tudo bem com você? Tudo jóia. Joia, que vai falar um pouquinho para nós e tirar algumas dúvidas, né, que sempre surge a respeito dessa revolução que é o Cupinode. Marcos, fala para nós um pouquinho do sistema, como que ele funciona. Então, o sistema Cupinode, ele é uma isca, né, para controle de cupins subterrâneos. Tem várias vantagens de você utilizar a isca em relação ao tratamento convencional. Acho que a principal delas, e talvez assim, mais importante, é a praticidade com que você pode trabalhar com esse produto. Um sistema bem menos invasivo do que o líquido, exatamente, né? Do que a forma líquida. Ele é mais seguro, então o cliente não tem a necessidade de sair do ambiente para fazer o trabalho. Você tem uma restrição em relação ao uso do produto químico, que não vai para o lençol freático. Então, assim, é mais seguro para animais também. Sim, né? Então, assim, é um produto realmente com essas vantagens operacionais. Então, também te traz um custo operacional mais baixo, né? Então, você, ao invés de você ficar lá 10 horas fazendo uma barreira química, às vezes até mais. Nesses dias teve um cliente que a ideia era ficar 2 dias fazendo serviço e mais 24 horas de ausência. Nossa Deus. Imagina, 36 horas de ausência da residência do 3 ambiente. dias, né, praticamente. E era um hotel 5 estrelas. Nossa. Então, cada quarto que ele deixaria de hospedar uma pessoa e ganhar Sim. dinheiro, ele em 2 horas resolveu o problema dele com o Cupinode. E com uma vantagem, né? O Cupinode você consegue ver, avaliar exatamente o cupim atacando a isca, o controle em si, a redução populacional, né? Exatamente. E assim, a isca, ela tem indicação para 2 espécies específicas de cupim subterrâneo. Isso. Quais são essas 2 espécies e por que essa diferença no controle, por que a eficiência da isca para essas 2 espécies em particular? Tá. O princípio ativo do Cupinode é o hexaflomuron, né, que é um inibidor de síntese de quitina, que é um produto que tem uma ação lenta e justamente por isso ele consegue eliminar a colônia toda. Então, consegue contaminar a colônia toda. O hexaflomuron, ele é eficiente, eficaz para 2 espécies, que é o Copototerm gestroi, que é o mais comum da gente encontrar. É o que mais ataca, né, as estruturas, e né? o Heterotherm sternis. Então, assim, para essas 2 espécies, o Cupinode é eficiente. Mas existem outros tipos de cupins que o hexaflomuron ele não tem eficácia. Que é o caso, por exemplo, do Nasotiterms, que é o cupim arborícola. Ele metaboliza o hexaflomuron, então ele não tem ação inseticida. Então é o sistema metabólico da espécie que é diferente, por isso ele não torna eficiente para algumas espécies. Então tem algumas espécies que o ativo ele não tem ação nenhuma sobre o cupim. Né? E a gente acha que é tudo igual, né? Não é tudo igual, tem muitas espécies. Muitas diferenças. Né? Exatamente. Exatamente. E qual prazo, período após a instalação de uma isca desta que o cliente já pode avaliar uma redução da população do cupim daquele ambiente? Isso depende bastante, mas o que a gente sabe é que quanto maior a atividade, maior a chance de você fazer o controle de forma rápida. E eu diria que pelo menos de 45 a 60 dias. Né? Agora, eventualmente pode durar alguns meses para você fazer o controle também. Tá? Mas, de uma forma geral, entre 45 e 60 dias, se você tiver com uma boa atividade, né, de colônia e pegando bem a isca, você consegue já eliminar a colônia. Né? Isso. E hoje a Tapinoma disponibiliza de 3 modelos diferentes. Isso. E por que esses 3 modelos? Isso tem diferenças na hora de instalação? Quais são as vantagens de uma e de outra? Tem sim. A gente tem essa estação de solo, né? Então a gente pode trabalhar com essa estação de 2 formas, de forma preventiva. Então você pode ofertar para o cliente um sistema de monitoramento de infestação. E você também pode fazer o uso dele como corretivo. Então, já tendo a infestação lá, você pode colocar a estação de solo e você vai fazer monitoramento ao redor do imóvel, da construção. Né? Então, essa é uma estação para solo. E depois a gente tem outras 2 estações, né? Que a gente chama de elas de
estação aérea. Então, essa estação aqui, ela, porque a gente chama de centro de parede, onde geralmente você tem o túnel de forrageamento, você vai e instala sobre o túnel de forrageamento. Mas é muito comum também você ter o túnel de forrageamento em cantos de paredes, rodapé, que dificulta o acesso dessa estação. Aí a gente tem essa que ela é para canto de parede justamente. Sim. Aí você consegue fazer um corte aqui e dar acesso ao cupim. Justamente onde está passando a trilha ali. Exatamente. Então, por isso que a gente tem essas 3 opções, né, de isca, justamente para facilitar o processo de controle. Né? Lembrando mais uma vez que quanto maior a atividade, mais rápido você consegue fazer a eliminação. Né? Não, esclarecido. Você vai disponibilizar algum curso online para que os nossos clientes possam estar participando, para conhecer melhor o sistema, né, as instalações, as técnicas, né? Porque isso aqui demanda muita técnica. Legal. A gente vai ter sim, ainda agora no mês de maio a gente vai ter uma live, onde a gente vai explicar um pouquinho mais, com mais detalhes, o sistema Cupinaut, como é que ele funciona. E uma vez por mês a gente vai ter um treinamento, que a gente vai fazer um treinamento de qualificação dos nossos clientes. Esse treinamento, inclusive, vai dar a opção do cliente ser o que a gente chama de cliente credenciado, onde um dos benefícios é a própria Tapinoma gerar demanda para esse cliente, através de ferramentas de marketing em mídias sociais, impulsionamento em Google, Facebook, Instagram. Então, assim, vai ser muito interessante para quem quiser participar. A gente vai ter agora uma live até meados de maio e depois uma vez por mês a gente vai ter esse treinamento. Aí nessa live você vai passar todas as regras para a participação das empresas. Isso, a gente vai esclarecer melhor como é que vai ser esse. Para quem quiser participar, a gente vai ter agora uma live até meados de maio e depois uma vez por mês a gente vai ter esse treinamento. Aí nessa live você vai passar todas as regras para a participação das empresas. A gente vai esclarecer melhor como é que vai ser esse sistema. Entendi, esclarecidíssimo. Tá. Obrigada mais uma vez. Imagina, tá? Estamos à disposição. E teremos novos encontros se Deus quiser. Com certeza. E você que ainda não conhece, aqui na Sinapse você encontra. Venha conferir. E é só aqui em Minas Gerais.